é o Salvador. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós louvamos ao Senhor por mais um momento de santa convocação e o Senhor bondosamente nos concede estarmos reunidos hoje, mais um domingo à noite para ouvir a sua voz. Nós pedimos ao Senhor que assim seja, que Ele possa nos falar e nos conduzir e também possa abençoar a vida daqueles que nos visitam, aqueles também que nos acompanham pela internet, que a graça do Senhor possa se estender não só a vocês aqui, mas a todos aqueles que nos acompanham. Eu não vou expor Gênesis hoje, eu achei por bem, devido à Semana Santa, expor o capítulo 11 de Corinto. Nós vamos do verso 17 ao verso de número 34. A exposição ela será uma análise geral desses textos, mas como nós estamos expondo Corinto capítulo por capítulo, perícope por perícope, nós voltaremos na exposição para trabalhar mais detalhes desse texto, mas devido à Semana Santa, achei por bem trabalhar esse texto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 até o verso número 34. Primeira Coríntios 11, verso 17, melhor dizendo, ao verso de número 34. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas,
eu as ordenarei quando for aí. Obrigado, Senhor, que a Tua direção, Teu favor, possa estar sobre nós, para compreendermos, ó Deus, que a Tua palavra revela. Teu Espírito ilumina o nosso entendimento, ilumina o entendimento do Teu povo e aplica essas verdades em nossos corações. Para louvor do Teu santo nome, Senhor, principalmente para entendermos a importância da Santa Ceia, o significado, que muitas vezes, ó Deus, nós nos aproximamos e não compreendemos o que de fato estamos fazendo. E é por isso que muitas vezes o juízo está sobre o Teu povo, por causa da forma negligente com que o Teu povo se aproxima de algo tão santo. Por isso, Senhor, ilumina nossas mentes, o nosso entendimento, para que venhamos a ser, ó Deus, dignos pela Tua graça de acessarmos tão grande e maravilhosa bênção. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Poder sentar. Eu acho que não é dúvida para ninguém que algumas igrejas, por todos os lados, tentam ressuscitar aquilo que o Evangelho já soterrou. Existem muitas coisas do Antigo Testamento, por exemplo, que foram postas para cumprir um propósito. E quando estas coisas no Novo Testamento cumprem o seu propósito, elas estão automaticamente anuladas, elas estão soterradas, porque cumpriram o seu propósito. Então, por exemplo, Templo de Salomão, candelabro, pias, cortinas, todo esse aparato, principalmente no aspecto da religiosidade judaica, quando chega Cristo, quando chega o Messias, eles são soterrados. Eram tudo sombras, mas quando chega Cristo, automaticamente eles cumpriram o seu propósito e não são mais necessários. Não precisamos então do aparato do Antigo Testamento. Não precisamos mais de muitos símbolos que estão presentes, religiosamente falando, em muitos aspectos, no cerimonialismo do judaísmo, porque Cristo cumpriu. Agora, permitam-me a ironia, exceto a Páscoa. Essa parece que foi nos dada a liberdade de comemorar. Embora seja uma celebração indiscutivelmente instituída para representar, apontar aquilo que Cristo cumpriria. Fico mais estarrecido ainda. É ao ver que pastores e evangélicos distribuem gratuitamente e deliberadamente, nesse período, figuras de Jesus, violando o segundo mandamento. Nós estudamos aqui o segundo mandamento. Eu vou repetir o que diz a nossa doutrina no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 109, que diz assim: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Entre tantas coisas, ele responde: o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, seja o Pai, o Filho ou o Espírito, quer interiormente no Espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Essa é a nossa doutrina. Mas parece que quando chega a Páscoa,
fomos libertos para profanar o segundo mandamento. Mas óbvio então que você vai me perguntar: qual é o problema, pastor, de celebrar a morte de Cristo? Não seria um momento, inclusive, importante para pregar o Evangelho? Não seria um momento oportuno de anunciar o reino de Deus? Creio que são perguntas que muitas vezes são feitas por pessoas sinceras. Mas também não podemos descartar de que por trás dessas perguntas também há um certo nível de ignorância. Primeiro, não há problema algum e nunca terá problema algum em comemorar a morte de Cristo, em anunciar a morte de Cristo. Por isso que Paulo disse: todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Então, em segundo lugar, a ceia se torna um anúncio do Evangelho ao mundo. E se, no nosso caso, entramos, ou melhor dizendo, entramos em comunhão na mesa do Senhor 2 vezes por mês. Por quê? Porque apelamos para uma Semana Santa. Ou você não sabe o que significa a Santa Ceia? Por isso precisa de uma data religiosa. Creio que seja esse o caso. Muitos dependem da Semana Santa, muitos dependem da Semana da Páscoa. Mas se você fizer uma enquete teológica, dificilmente saberá o que significa a Santa Ceia. É por isso que acredito que esse texto aqui ele é muito oportuno. O texto que Paulo vai corrigir os problemas na igreja de Corinto a respeito do tema. Então eu aproveitei a data de hoje para explorar o capítulo que trata sobre a celebração da ceia do Senhor. E a pegada aqui, ela continua a mesma que nós estamos vendo. Paulo está tratando dos múltiplos problemas que estão acontecendo na igreja de Corinto, e um dos problemas é a ceia do Senhor, que estava sendo banalizada. Podemos dizer que haviam 2 problemas na igreja: abuso contra os menos privilegiados, que Paulo vai falar do 17 ao 22, e ele vai falar também do abuso contra o Senhor, que vai do verso 23 ao verso de número 26. Esses problemas, eles estão denunciando um espírito faccioso que estava permeando a comunidade, inclusive afetando os cultos e afetando a Santa Ceia. Paulo chega a dizer, como vocês verão, que os cultos que eles estavam promovendo, quando eles se reuniam na igreja, era para pior. E Paulo disse o motivo disso: porque eles comiam não a ceia, mas eles comiam um pedaço de pão, bebiam o vinho, ao mesmo instante que se sentiam espirituais. Para corrigir esses abusos, Paulo vai orientar a discernir o corpo, e depois vai dar a orientação que é esperar uns pelos outros. Como falei, em outra oportunidade, na continuidade, eu pegarei cada perícope dessa, eu vou explorar do 17 ao 34, mas provavelmente na continuidade das exposições de Coríntios eu vou dividir em 3 sermões. Então hoje eu vou fazer um levantamento, apontar alguns detalhes, para a gente entender algo tão importante e mostrar que precisamos corrigir muito
e principalmente o nosso entendimento com relação ao que é a Santa Ceia. Talvez assim a gente esqueça a Páscoa. Vamos para o texto. Volta para o verso 17, por favor. Paulo começa assim: mas nisto que agora prescrevo não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Eu quero chamar a atenção aqui o verbo reunir-se, que Paulo usa no texto grego aqui, e ele vai usar posteriormente no capítulo 14. Esse verbo, ele é usado aqui e usado no capítulo 14, porque ele traz a ideia de um povo que está reunido, mas reunido como igreja. É um povo que se reúne como um ajuntamento, é uma reunião, é um ajuntamento. Isto é, o que Paulo agora está tratando, o que Paulo está começando a tratar a partir de agora, é um problema que está envolvendo a igreja, um problema que está envolvendo a igreja, mas especificamente no culto. Então Paulo está instruindo a igreja, Paulo está começando a instruir a igreja, já muito antes, a regular o culto. E neste caso, a igreja aqui está sendo tratada a estrutura da Santa Ceia, e Paulo está falando sobre o culto. Então, o problema da igreja não era que ela estava deixando de se reunir. Paulo reconhece que a igreja, como era esperado, a igreja estava se reunindo. E se reunir, a igreja se ajuntar para cultuar, é algo bíblico, é algo ordenado, é algo louvável. No entanto, Paulo diz que eles estavam se juntando para cultuar, mas estavam produzindo mais mal do que bem. E por isso Paulo diz, isso não é motivo, eu não tenho motivo de elogiá-los. Mas o que estava acontecendo? A igreja estava cultuando, indo cultuar, mas alguma coisa estava acontecendo que Paulo estava dizendo que aquela reunião estava sendo um mal, não um bem. O que estava acontecendo? Paulo agora vai passar a explicar como as reuniões deles são para pior em vez de melhor. Veja o verso 18. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. Paulo volta a denunciar o espírito faccioso presente na igreja. Os informantes de Paulo, nós sabemos no início da carta que Paulo vem recebendo as informações não só da família de Cloe, mas de outros membros da igreja que estavam indo a Paulo, consultar a Paulo, inclusive enviando cartas da própria igreja, pedindo orientações. E Paulo diz que eles relatam que há divisões na igreja. Mas entenda que essa divisão aqui, ela é distinta das divisões que estavam acontecendo no capítulo 3, do verso 1 ao 4, que Paulo fala sobre uma divisão em torno dos pregadores. Você lembra bem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aqui é uma outra divisão, era uma divisão em torno da ceia. E o que está por trás? O que está por trás dessa divisão da ceia? Eu queria que você entendesse o seguinte: os cristãos do período apostólico que participavam de uma mesma igreja, de uma mesma comunidade, eles reuniam-se pelo menos uma vez por semana para comerem juntos um jantar. E durante a refeição, nesse dia da refeição, eles celebravam a ceia do Senhor. Esse costume, ele teve origem
pelo fato de que o Senhor Jesus, ele instituiu o sacramento durante uma refeição com os seus discípulos. Você conhece bem essa história. Lá em Mateus, por exemplo, 26, 17 e 30, você pode depois olhar e ver isso. A Igreja Apostólica, como sempre, seguiu o exemplo, de forma que o partir o pão se dava num ambiente em que as refeições eram tomadas em comum. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, podemos ver isso em Atos capítulo 20, verso 7, ou seja, as refeições eram tomadas em comum naquele ambiente comunitário. Posteriormente, não sei se vocês ouviram falar, essa refeição ela ficou conhecida como Festa do Amor e foi praticada pelas igrejas cristãs. Judas chega a falar delas no verso 12, chamando-a como Festa do Amor, ou em algumas traduções, Festa da Fraternidade. Então era comum, a igreja tinha essa prática de no dia da ceia se reunir para um jantar. E qual era a proposta disso? Essas refeições eram usadas a princípio para compartilhar alimentos com os mais pobres da comunidade e principalmente, fundamentalmente, lembrar-se do Senhor Jesus e participar espiritualmente de sua morte e ressurreição pelo pão e o vinho. Mas o que estava acontecendo? Que Paulo diz aqui que há divisões nesse contexto. Antes de responder, ele fala algo importante. Veja o verso 19. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Esse verso ele parece um pouco confuso a princípio. Como pode Paulo, que antes havia denunciado a divisão, agora Paulo está defendendo-a? Paulo passou agora a defender a divisão presente na igreja? Claro que não, irmãos. Paulo não está defendendo a divisão, mas Paulo está dizendo que a presença muitas vezes da divisão é uma forma de Deus revelar aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. A divisão muitas vezes surge para externar, explicitar aqueles que são verdadeiramente cristãos e aqueles que não são. Ou seja, até a divisão Cristo usa para o benefício da igreja, para que se conheça aquilo que é falso. E é justamente isso que está acontecendo, porque como veremos, o juízo está se manifestando entre eles, revelando o coração de muitos. Então Paulo agora chega definitivamente, retoma e diz qual é o problema. Veja o verso 20 e 21. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Se você notou bem, a igreja estava destoando do propósito. Eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. Porém, os ricos, Paulo está denunciando, os ricos gulosamente devoram suas comidas, enquanto deixavam os pobres com fome. Pior, eles enchiam a cara com suco de uva, porque dizem que não era vinho, né? Que era suco de uva. Então eles enchiam a cara com suco de uva. E o ambiente acabava se tornando em facções, glutões e beberrões. E aí o que Paulo está dizendo aqui indiretamente é o que eles estavam fazendo, na verdade,
é que quando eles comiam um pão e bebiam um suco de uva, era simplesmente uma atividade fisiológica. Era simplesmente para matar a fome. Por isso que Paulo estava dizendo, por isso quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem, quando vocês estão reunidos. E aí Paulo está indignado. Paulo está transtornado mais uma vez. Ou igreja para transtornar Paulo, ou igreja para trazer problema para o pastor dela. E aí a indignação dele se revela numa sequência de perguntas retóricas. Veja o verso de número 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Eles estavam se reunindo com glutonaria, bebedice, Paulo dizendo, mas vocês não têm casa para comer e beber? Claro que a resposta óbvia é eles tinham. Óbvio então que o que eles faziam era simplesmente dividir a igreja entre os que têm e os que não têm. E como Paulo disse, menosprezando a igreja, os que nada têm. Ou seja, não havia uma preocupação com relação aos pobres, aos outros, à comunhão dos santos. Não havia o que Paulo está dizendo. Vocês se reúnem para comunhão, mas não há comunhão. Vocês se reuniram com o propósito da comunhão, mas não há comunhão. E claro, não havia entendimento do que significava a ceia do Senhor. Uma vez que a ceia do Senhor, ela representa unidade, onde todos se despedem das suas posições e aquisições para se unirem, por isso, fisiologicamente se saciavam, pouco se importando com os outros. Paulo está dizendo, não há comunhão, não há entendimento do que é a Santa Ceia, não há entendimento desse momento. Enchiam a barriga, se embriagavam com suco de uva, comiam pão, e os outros que se explodam. Por isso Paulo diz, vocês não são dignos de louvor. Vocês não são dignos de louvor. E aí Paulo vai agora dar a razão, porque não pode elogiá-los. Porque eles não podem ser elogiados. Veja, começa no verso 23 e o verso número 24. Dê uma olhadinha. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. O argumento de Paulo, a resposta, a razão pela qual ele não pode elogiá-los, é simples. Entenda, quando Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, ele não está dizendo eu recebi uma revelação especial. Na verdade, o que ele recebera não é uma interpretação, uma iluminação diferente, mas óbvio, como está no texto, ele tem Jesus como a fonte suprema da instituição. É o próprio Cristo que institui o sacramento da ceia. E claro, como vocês sabem, isso está repleto nos evangelhos, contemplado pelo evangelho ou pelos evangelhos, e por isso que Cristo é a origem do que ele diz. E o que ele diz? A ceia do Senhor, celebrada pelos cristãos, é uma continuidade da última ceia que Jesus começou
com seus próprios discípulos, em que ele reinterpretou o pão e o vinho, relacionando-os a seu corpo e sangue, que logo seriam oferecidos na cruz. Paulo está lembrando o que Cristo fez e o significado dos elementos. Com um contexto histórico transmitido, veja que Paulo diz: na noite que foi traído, remete à tradição de Judas que levou à morte de Cristo. O verbo grego usado por Paulo no tempo imperfeito está indicando uma ação em curso, ou seja, após esse evento, Jesus seria entregue. Como foi? Ou seja, o que Paulo está falando aqui tem historicidade. Assim sendo, Paulo explica: o pão, ele passa a ser uma referência ao corpo de Cristo, que estava para ser sujeito a sofrimento e morte. Importante dizer que o pão não se transformou em corpo, como os romanos pensam. Pão permaneceu pão. Que Paulo está mostrando era um simbolismo, assim como a pomba que desceu dos céus representava o Espírito. O pão representa e descreve a morte, simboliza o sofrimento na carne. E Paulo está dizendo que esse sofrimento tem um propósito. Esse pão era dado em favor dos discípulos. As palavras "em favor de vocês", Paulo está se apropriando de uma linguagem que o profeta Isaías falou em Isaías 53, que diz que aquele, o que iria morrer, iria carregar o pecado em favor de muitos. Assim, o ato de partir o pão, ou seja, seu sofrimento, era uma ação profética que seria realizada em favor dos discípulos. Haveria então um benefício naquele ato. Não seria uma demonstração, uma exibição, mas um ato claro que atingiria o seu povo. Por isso que ele diz: deve ser lembrado em memória de Cristo. Os discípulos precisavam se lembrar da morte e refletir sobre as implicações dela. A ceia, então, passa a ser um momento em que a igreja reflete sobre o significado da morte e como ela nos afeta. Mas não só o pão. Paulo continua, veja no verso 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. O cálice, Paulo mostra, segue simbolizando o sangue de Cristo derramado. Assim como o pão, o vinho não se transformou em sangue, mas passou a representar também seu sofrimento. Não só isso, mas é da nova aliança. Ou seja, cada membro que bebe do vinho, que come do corpo, é um membro do pacto que Cristo ratificou com o seu sacrifício. Então, quando um cristão come do pão e bebe do vinho, eles estão declarando publicamente que participam do corpo de Cristo. Logo, quando se reúnem e comem pão e bebem vinho, não é um simples pão e um simples vinho, mas uma declaração pública de um pacto firmado entre os céus e o seu povo.
é uma aliança. Veja, isso aqui é fantástico. Quando Deus disse a Noé: não vou destruir mais o mundo com chuva, vou lhe dar um sinal, um marco. Cristo disse: eu vou morrer por vocês, vou lhes dar o sinal, o pão e o vinho. Não é um pão e um vinho, é o sinal de uma aliança. É algo visível, palpável, de uma aliança feita por Cristo para o seu povo. Quem come, quem bebe, está anunciando esta aliança. Então faz todo sentido o que Paulo vai dizer no verso 26. Veja, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo ensina que todos aqueles que comem o pão e bebem do corpo, simbolicamente proclamam a morte de Cristo, proclamam a aliança. Ou seja, a ceia do Senhor não é somente um ato público onde mostra a revelação de uma aliança, mas também é uma pregação do Evangelho. Quando nos reunimos em torno da ceia, estamos dizendo ao mundo: aqui existe um pacto entre Deus e o seu povo. Mas também uma pregação para nós, porque é nesse ato que nós recordamos não só o que Ele fez, mas que Ele virá para consumar a redenção. A redenção nos foi dada, o pacto foi estabelecido, mas a redenção só será consumada em sua vinda. Quando nós nos reunimos na ceia, não só declaramos o pacto, mas nos lembramos que Ele virá. Isto é, para os cristãos, a Santa Ceia, a comunhão, também era uma esperança, um desejo de ver a salvação consumada. Alguns estudiosos dizem que algumas igrejas da metade do primeiro século, quando eles terminavam de celebrar a ceia, eles cantavam publicamente: ora vem, Senhor Jesus. Veja, o que fiz até aqui foi um resumo, para mostrar um pouco a dimensão do sacramento. E aí fica claro que a igreja estava mostrando uma péssima interpretação, porque eles se reuniam, se dividiam, comiam pão, bebiam vinho, se embriagavam, não queria saber nada da comunhão, não tinha importância nenhuma da comunhão, e comiam o pão e bebiam o vinho como se fosse uma alimentação qualquer. Aí segue então a resposta de Paulo. Veja o verso número 27. Eu queria que vocês prestassem atenção na seriedade disso. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Com uma enfática conjunção conclusiva, por isso Paulo passa a aplicar ao abuso deles contra a mesa aquilo que acabou de dizer sobre o significado. Participar da refeição de modo indigno passa a ser o assunto dessa parte. E aí, mas o que significa ser indigno? O indigno, como percebemos no contexto, é aquele que participa do sacramento sem considerar o que ele representa, agindo conforme os seus apetites. Em outras palavras, é alguém que trata o sacramento como um mero ritual, um simples alimento, sem nenhuma implicação para a vida pessoal e até mesmo comunitária. Paulo diz: esses são réus do corpo e do sangue de Cristo. O termo aqui usado por Paulo é um termo jurídico e está trazendo o significado de eles são culpados. Pensem comigo. Jesus foi morto por homens que não compreendiam quem ele era, não entendiam o que ele significava. O que Paulo está dizendo aqui é que quando alguém se aproxima da ceia, sem considerar o que significa, assumem a responsabilidade daqueles que foram diretamente responsáveis pela morte do Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo assim: se tivessem lá, na sexta-feira, teriam também matado o Senhor. Eles não são diferentes daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Eles são culpados da morte do nosso Senhor por tomarem a ceia indignamente. Por isso que Paulo vai chamar a atenção da igreja. Verso 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Autoexame é necessário para chegar à mesa. Mas não é um ato isolado. O autoexame aqui é uma reflexão de uma vida que vive se examinando. É um exame regular, periódico e que permanece durante a Santa Ceia. Não é uma atitude que só acontece nos domingos que tem Santa Ceia. É uma vida que reflete sobre as implicações da morte de Cristo e do sacramento. Mas isso não era o caso de alguns em Corinto. Veja o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eles estavam comendo inadequadamente, e aquilo que deveria ser um meio de graça, passou a ser um meio de desgraça. Paulo continua no verso 30. É por isso que há entre vocês muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que Paulo está dizendo? Não se trata de um juízo que vai chegar. Não se trata de algo destrutivo, não é uma ameaça futura. Paulo está dizendo: o juízo já está entre vocês.
O juízo já pode ser visto. A forma como Paulo fala traz a ideia de que havia entre eles uma profusão de enfermidades e mortes, que recentemente estavam atingindo eles, e que eles não estavam conscientes de qual era a causa. E Paulo está dizendo agora qual é a causa. A igreja estava recebendo uma peste, adoecendo, muitos morrendo, não sabiam do que significava. E Paulo disse: eu vou dizer a vocês, é porque vocês estão se aproximando da ceia indignamente. Claro, irmãos, isso não significa que toda enfermidade é juízo de Deus, mas também não significa que não seja. O importante mesmo é saber que enfermos eles estavam ficando e posteriormente estavam morrendo e não sabiam que se tratava de uma praga divina entre eles, porque estavam se aproximando indignamente do sacramento. Paulo prossegue dizendo, verso 31 e verso 32. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O versículo 31 é, na realidade, uma sentença condicional que transmite um sentido contrário aos fatos. Paulo diz que se nos sujeitarmos a um autoexame completo, o que não estava acontecendo, Paulo diz, vocês não seriam julgados, mas eles estavam recebendo o julgamento de Deus. Com a primeira pessoa do plural, Paulo se inclui, ainda que a sentença seja condicional e esteja claramente direcionada à igreja. Paulo está dizendo, eles estão em falta, vocês estão em falta, não obstante, Deus quer que vocês se arrependam e mudem de atitude. E o próprio Paulo interpreta para nós o sentido do verbo julgados. Ele não diz que Deus nos castiga, e sim que Deus nos disciplina, porque Ele já puniu o seu Filho sobre a cruz, Ele já puniu o Cristo na cruz. Mas Paulo está dizendo, se somos filhos, se não fizermos um autoexame, sofreremos a disciplina do Senhor. Se não houver cuidado, vai ser disciplinado. Se a igreja refletisse sobre o que de fato significa a ceia, Paulo está dizendo, vocês não passariam pela disciplina do Senhor. Contudo, quando não reflete, Deus disciplina para não ser condenada com o mundo. Que Paulo está dizendo é, não tratem isso de forma irrelevante. Não tratem. É uma advertência séria. E a realidade está aí entre vocês. Então Deus insiste que vocês se examinem, se arrependam. E comam do pão e bebam do vinho. E aí ele encerra o assunto dando as orientações. Veja o verso 33 e 34. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Isso é comunhão. Não é eu penso somente em mim.
é um povo, é um corpo, e esperem uns pelos outros. A comunhão não é o lugar de você matar a fome. Por isso ele diz no verso 34, se alguém tem fome, que coma em casa. A fim de que vocês não se reúnam para juízo. Comam em casa. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está querendo mostrar uma distinção, porque a ceia não é um alimento para suprir as necessidades físicas, mas para suprir as necessidades da alma. Se você quer suprir as necessidades físicas, coma em casa. Porque a Santa Ceia é para suprir as necessidades da alma. Paulo diz, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Ou seja, deveria estar acontecendo algumas coisas, e Paulo vai deixar para tratar pessoalmente. E aí o capítulo 12, Paulo continua na estrutura de culto e regula agora para a questão da ordem dos dons que estavam presentes na igreja de Corinto. Então, texto maravilhoso. Como falei, a gente vai pegar, aqui eu acredito que dará 3 sermões. Quando chegarmos no capítulo 11, trabalharemos com mais detalhes. O que eu fiz aqui foi um levantamento geral, uma análise rápida dentro dos princípios básicos que estão expostos dentro do texto. E aí eu separei algumas coisas, não vou aplicar todas as demandas do texto, porque justamente tem muitas. E eu vou deixar alguns detalhes, que talvez você poderia dizer assim, pastor, deveria ter falado sobre tal coisa, que esse texto, é porque eu vou deixar. Na realidade, eu só fiz agora dar um cheiro, passar um cheirinho em vocês. Sabe aquele provador? O caldo grosso mesmo vai vir quando eu quebrar o texto, entrar nos detalhes mesmo. E aí vocês verão quanta informação tem. E se você ouviu e ficou com medo de ceiar, pode ter certeza, nos 3 próximos sermões você vai ficar mais com medo ainda de ceiar. Então eu quero aqui fazer um resumo dentro das análises que nós fizemos. Primeiro, veja, o verbo que Paulo destacou aqui como reunião, ela trouxe uma questão importante. Paulo está tratando de uma igreja que tinha consciência que deveria se reunir, que tinha consciência do ajuntamento. Era uma igreja que estava dentro dos moldes da igreja primitiva. Era uma igreja que congregava, era uma igreja que se ajuntava como igreja e tinha a consciência disso. Então veja, Paulo ele não está tratando a igreja sobre o não se ajuntar. Pelo contrário, do capítulo 11 em diante, Paulo vai regular o que acontece nesse ajuntamento, nesses cultos, que eles celebram ao Senhor. Geralmente, quem muito gosta da Semana Santa é ao mesmo tempo negligente com o ajuntamento. São pessoas que desde a sexta-feira falam da Páscoa, mas violam o 4º mandamento de uma forma tão vergonhosa que eu até questiono se de fato são cristãos. Vem falando sobre a morte. É lindo. Ele ressuscitou.
Ele está vivo. O túmulo está vazio. Mas ele manda adorar. Se ele soubesse que o livramento da Páscoa, que o povo de Deus do antigo Israel foi livrado do Egito para adorar a Deus no monte, talvez ele tivesse vergonha de celebrar a Páscoa, porque ele fala de um cordeiro que ele não adora. Ele fala de um cordeiro ao mesmo instante que abandona o culto. A Páscoa. Ele me salvou. Salvou para quê, hipócrita? Para você adorá-lo. Mas cadê você no culto? Cadê você no dia do Senhor pela manhã? Está fazendo o quê? Quanta hipocrisia! Quem rejeita o culto, Cristo não morreu por quem rejeita culto. Cristo morreu para adoradores. Se você não ama o dia do Senhor, você não ama o Senhor do dia. Aí eu acho lindo. A Páscoa. Parece na igreja no culto quando quer. Ele morreu por mim. Adora quando quer. É só hipocrisia. A igreja, ela estava errada na prática, mas ela se ajuntava. Ela estava reunida para cultuar. Porque existem meios, ou os meios de graça são dados no ajuntamento. Os meios, escute, os meios de graça são dados no ajuntamento. Não existe meio de graça fora do ajuntamento. Agora precisamos pensar sobre a festa da comunhão. Uma refeição era feita para promover a comunhão, contudo estava sendo um grande problema. Os ricos comiam tudo, se embriagavam com suco de uva, enquanto os outros ficavam com fome. E o que era para promover comunhão, acabou se transformando numa divisão. Eu sempre digo, irmãos, em questões físicas, eu tenho opiniões diferentes de tantos. Um quer de um jeito, outro quer de outro, eu acho bonito de uma cor, mas eu queria muito que fosse de tal forma, mas nem sempre é possível, são gostos. Agora, em termos espirituais, eu penso teologicamente, eu tento pensar em termos de termos espirituais teologicamente, não por gostos. Então, por exemplo, quando sugeri um jantar no primeiro domingo do mês, eu não tive uma revelação angelical. Foi um anjo que chegou e disse, orienta a igreja de Parque Dourado para que ela faça um jantar no primeiro domingo do mês. Mas esse princípio bíblico da festa ágape, que eles se reuniam, tinham uma comunhão, promoviam a comunhão, como nós acabamos de ver. Bora com os problemas. Mas eu sabia, irmãos, que problemas iriam surgir. Porque, veja, uma das doutrinas que nós esquecemos é a comunhão dos santos.
a comunhão dos santos. Nós somos um corpo, uma família, um ajuntamento, e existe uma comunhão e um relacionamento íntimo e estreito entre nós. E aí, o jantar é esse símbolo dessa união, onde todos nós nos sentamos juntos e nos alimentamos, cada um trazendo um pouco e compartilhando. Muitos não têm tempo, outros com condições maiores contribuem menos, e quando se fala em comunhão, a preguiça e tantas outras coisas trazem empecilho. É impressionante. Tudo é cansativo para promover a comunhão. Tudo que é para promover a comunhão é desgastante. E o que acabamos de ver hoje é que a comunhão também faz parte da realidade do corpo. Se tudo é mais importante que isso, se o seu dinheiro está sempre reservado para grandes coisas, menos comunhão, como é que alguém pode pensar que desfrutará da eternidade com os irmãos, se nesta vida não quis ter comunhão com o povo de Deus? Como será isso? Eu quero entender. Como é que alguém vai querer estar comigo na eternidade para sempre, louvando ao Senhor, se temporalmente nunca quis estar comigo na comunhão da igreja? Como é que pode ser isso? E outra coisa, é da igreja local. Da igreja local. As igrejas eram divididas em comunidades locais. Não era um crente da Judéia que saía da Judéia, ia para outra região para ter comunhão com outra igreja. Tudo era na igreja local. Que hoje tem uma modernidadezinha. Eu sou de Parque Dourado, mas eu vivo voando. Mas também há aqueles que só aparecem no jantar, como se a vida da igreja e a fé cristã se resumisse no jantar. É impressionante também. Falou em comida, enche. Falou em churrasco na UPH, é feito o posto, tem que pegar a ficha. Falou em comida em reunião das mulheres, tem que pegar a ficha, porque é grande a fila. Como se a vida e a comunhão da igreja estivesse restrita a um jantar. Que tipo de cristianismo é esse que só se revela quando tem um prato de comida? Eu acredito que há algo de errado nessa história. Na verdade, o que deveria ser realizado para alimentar o espírito da redenção acaba se tornando, sabe o quê? Sabe por que isso acontece? Sabe por que temos dificuldades com a comunhão, com o estar junto, com os relacionamentos? Sabe por quê? É porque isso é só um ritual, é religiosidade e não passa disso. A gente não entende que quando a gente está junto como corpo, há princípios espirituais. A gente acha que é só um momento de comer com o meu irmão. É só um momento de ver o tamanho do prato de João Paulo. Por isso que na casa deles, preste atenção, na casa deles na Semana Santa, eles comem camarão, peixe a cordon bleu, peixe ao molho de camarão. Passa a lista nos grupos, comunhão da igreja, vou dar rapadura. Estou mentindo? Eu estou mentindo?
Na minha casa eu como do melhor, mas na comunhão da igreja eu vou levar rapadura para os crentes. Um pecador gostou aí. Outra coisa, desfrutam das melhores coisas, andam nos melhores carros, fazem os melhores passeios, mas os seus dízimos, que também são utilizados para socorrer os necessitados, quando dizimam, são os piores ou as piores ofertas da igreja. São as piores ofertas da igreja. Eu me pergunto, irmão, sinceramente, eu faço esse autoexame todos os dias. Será que são cristãos de verdade? Óbvio, então, que naturalmente, como acontecia na igreja de Corinto, não sabem o que significa a Santa Ceia. Eles pensam que é um pedaço de pão e um copinho de vinho. Não passa disso. Eles até se arrumam, são mais sofisticados, mas não consideram que seus corações não sentem o peso desse momento. O nosso caso, tenho certeza, não é de bebedice, porque eu não sei por que aqui a gente toma suco de uva. É uma pergunta que eu me faço. E alguns dizem assim, não, porque é o suco da vide também. Mas o suco da vide foi instituído como vinho, não como suco de uva. Mas quem sabe no futuro, talvez não seja o nosso caso, embriaguez. O problema é que muita gente acha que a Santa Ceia é biotônico Fontoura, que dá uma força milagrosa, que ele pode faltar todos os cultos. Você já prestou atenção nisso? Ele falta todos os cultos, mas Santa Ceia eu não posso faltar. Prestou atenção nisso? Santa Ceia eu não posso faltar. Eu não posso faltar. Porque eu vou tomar meu biotônico, meu espinafre. É típico de quem guarda a Semana Santa. É típico de quem guarda a Páscoa. É típico de quem é religioso. Por isso que se achega a ceia sem entender. Não tenho dúvidas, irmãos, de que muitos doentes ou outros problemas são claros juízos divinos sobre os tais. Sabe por quê? Porque eles estão atentando contra a própria vida. E Paulo disse, Deus não deixa, nem deixou a igreja de Corinto impune por causa disso. A igreja de Corinto foi punida. E às vezes a gente não sabe o porquê de doenças, de situações que chegam na nossa vida, na nossa família, e a gente não sabe muitas vezes, e a quantidade de vezes que a gente se aproximou, ceiou e clamou pelo juízo divino. E o que Paulo disse é, quando eles tomam indignamente, quando alguém toma indignamente, é como se ele estivesse crucificando a Cristo novamente. Se ele estivesse na sexta-feira santa, que ele disse que ele começa a celebrar, ele estaria lá, cuspindo, esbofeteando, aplaudindo e crucificando o Senhor até vê-lo morrer. Mas Paulo disse que essas coisas deveriam acontecer para que se manifeste os verdadeiros, os falsos. Haverá sempre aqueles que comemoram Páscoa e aqueles que sabem que a Páscoa já passou e que todas as vezes que nos reunimos em torno da mesa,
nós celebramos a sua morte e o que ela representa. A nossa confissão de fé, especialmente no nosso catecismo, diz o seguinte: Catecismo Maior de Westminster, pergunta 171, os que recebem o sacramento da ceia do Senhor, como devem preparar-se para o receber? Os que recebem o sacramento da ceia do Senhor devem preparar-se para receber, examinando-se a si mesmo, se estão em Cristo. Estava lendo um puritano hoje de manhã na minha devocional, e ele dizendo: o que é que adianta começar o dia buscando a Deus e ter o diabo como aliado durante o dia? O que adianta começar cedo, de manhã cedo, buscar o Senhor e ter como aliado o diabo durante o dia? Examinem-se a si mesmos se estão em Cristo. A respeito dos seus pecados e necessidades. Ou seja, é uma reflexão sobre uma vida inteira e não sobre um momento de culto. Ele continua: a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Deve haver uma reflexão sobre o que está sendo feito. A vida tem que bater no momento da Santa Ceia. Não é viver uma vida de pecado e achando que vai chegar na Santa Ceia e vai tomar um biotônico Fontoura. Não é viver profanando o dia do Senhor e achando que vai tomar a Santa Ceia e vai resolver o problema. O que a nossa confissão diz, o que a Escritura diz é: examine-se para ver se você está em Cristo. Examine-se. Analise. Aí a nossa confissão, ainda, catecismo, na pergunta 173, diz: alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor, pode ser excluído dela? Ela responde: os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento pelo poder que Cristo legou à sua igreja, até que recebam instrução e manifestem mudança. Eu estava lendo isso aqui, quando estava estudando o assunto, e eu cheguei à seguinte conclusão: vou começar a proibir membros que não estão disciplinados a tomarem Santa Ceia. Vou começar. Crente que falta o dia do Senhor vai começar a ser vetado de tomar a Santa Ceia. E tantos outros pecados públicos. Por quê? Porque estão se aproximando da ceia indignamente.
estão profanando o dia do Senhor e estão se aproximando da ceia indignamente. Paulo diz: vocês devem se examinar. A vida de vocês tem que bater. A vida de santidade, de pureza, refletindo o Evangelho. E aí vocês se aproximam, vocês comem, vocês bebem. E aí, entende, irmãos, não é sinônimo de perfeição, que perfeito ninguém é. Esse autoexame é a plena consciência de que, mesmo numa vida de santidade, há uma luta intensa contra o pecado. Há uma luta grande, feroz contra o pecado, e que muitas vezes você vai perder. Mas quando você vai na Santa Ceia, e você reconhece essa luta, essa batalha, não é o fato de sentir o gosto do pão e o vinho que vai mudar a sua vida, mas é o que eles significam. Eu posso comer, eu tenho lutado contra o pecado, e eu como para que eu me torne participante do que Cristo fez, da graça que Ele me proporcionou ao morrer. Agora, se eu vivo uma vida desgraçada de pecado, e eu chego na Santa Ceia como se nada tivesse acontecido, e acha que uma oração de 5 minutos vai resolver o problema, Paulo diz: estão tomando juízo para si. A Páscoa, o mundo prega tanto a Páscoa, mas a Páscoa que o mundo prega não é de um Cristo que julga o homem pelo seu pecado. Muitas vezes, muitos evangélicos estão comemorando a Páscoa porque eles têm Cristo como uma referência, mas não como Salvador. Se tivessem Cristo como Salvador, eles viveriam uma vida santa e se aproximariam da ceia com mais seriedade. Para finalizar, mas o que Paulo fala também aqui é algo extraordinário, porque é uma graça. É uma graça que se estende a homens pecadores. O sacrifício de Cristo é a comunicação da redenção a homens que têm a consideração e a consciência de que não são dignos. A Santa Ceia é o livramento das amarras do inferno. É o momento em que a alma tão dilacerada volta a respirar. É o momento em que o homem ressuscita. É esperança para o mundo perdido e para nós, para a igreja, que não vê a hora de ser consumada a redenção. Por isso, irmãos, quando chega o domingo,
os crentes sempre amam estar reunidos para adorar e ouvir o Senhor da igreja falar. Por isso que todo domingo, de manhã, de noite, que existe um princípio bíblico para se cultuar de manhã, não é uma invenção do pastor. De manhã e de noite, a igreja reunida, ela está celebrando, adorando e ouvindo a Cristo na esperança de uma redenção que se venha a ser consumada. Ele não depende de Páscoa, ele não depende de Semana Santa, porque todos os domingos ele se lembra disso. Todos os domingos, quando ele chega na igreja, ele se lembra: eu estou aqui porque eu fui redimido e o meu Senhor vai voltar. E quando chega na Santa Ceia, nós podemos, através do selo, reafirmar essa esperança, comendo o pão e bebendo o vinho. Eu não preciso de calendário santo romano para me lembrar de algo que todos os domingos deve estar cravado no meu coração. Quando Deus chamou Israel para adorá-lo, quando Deus chama o seu povo para adorá-lo, é nos lembrando que um dia estaremos com Ele para adorá-lo para todo sempre. Vocês já observaram que a linguagem apocalíptica é um grande culto e uma grande ceia? Quem não gosta de culto não vai estar lá, não estará lá. Quem não atenta para uma vida santa, o Senhor não vai permitir que se achegue a essa mesa na eternidade. Quem não se examinou não entrará lá. Eu concluo. Nós precisamos de menos religiosidade e de mais evangelho. Menos religiosidade e mais evangelho. Deixa eu dizer uma coisa só para você depois de sair falando por aí. Eu não estou aqui colocando no inferno quem comemora a Páscoa, não. Eu conheço gente séria que gosta da celebração. A questão é que a maioria das pessoas que falam tanto de Páscoa não sabe nem o que a Santa Ceia significa. Fala simplesmente porque é um religioso e não há significado espiritual na alma dele. Que Deus nos ajude. Domingo que vem, Santa Ceia pela manhã. Aí o autoexame começa de hoje. Aí domingo que vem a gente vai se lembrar, não da Páscoa, mas do que Cristo fez por nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua graça, Senhor.
Ah, Senhor, nos ajuda. É tão difícil ouvir a Tua lei e não encontrar uma ponta que não seja denunciada em nós. Por isso, Senhor, que precisamos do Teu Filho. E é em nome dEle que nós te pedimos, te louvamos. Amém.